No hospital, meus 4 filhos prometeram se revezar. 15 dias depois, a enfermeira me deu alta e eu chamei um Uber sozinha. Sou Francisca, 72 anos, viúva. Eles acham que eu não tenho mais nada. Mal sabem o que eu guardo. Eu nunca fui uma mulher de pedir. Criei meus 4 filhos, Ricardo, Lúcia, Marcos e o caçula, Bruno, na base do Deus ajuda quem cedo madruga. Meu falecido marido, Alberto, sempre dizia que eu tinha a alma de administradora. Enquanto ele tocava a pequena oficina, era eu quem esticava o dinheiro, pagava as contas e ainda anotava cada centavo que entrava das 3 kitnetes que conseguimos comprar, com muito suor, lá nos anos 80. São nossas casinhas velhas, Francisca, ele dizia, mas são o tijolo da nossa segurança. Quando o médico disse que a cirurgia no quadril era inevitável, meu mundo balançou. É uma operação grande, dona Francisca, ele explicou. A recuperação é lenta. A senhora vai precisar de ajuda em tempo integral nas primeiras semanas. Chamei os 4 para um almoço de domingo. O cheiro do meu frango assado com batatas, aquele que eles diziam ser o melhor do mundo, enchia a casa. Foi ali, na mesa onde eles cresceram, que eu dei a notícia. A reação foi imediata. Mãe, nem se preocupe, disse Ricardo, o mais velho, o engenheiro. A gente se reveza para ficar com a senhora, mãe. Lúcia, minha única filha, dentista, pegou na minha mão. Isso mesmo. Eu fico os primeiros dias, que são os piores. O Marcos pega no meio da semana e o Bruno... Eu venho no fim de semana, mãe, completou o Bruno, o caçula que mora em outra cidade, mas prometeu vir. A gente dá um jeito. A senhora nunca vai ficar sozinha. Marcos, o consultor, que nunca entendi direito o que fazia, só balançava a cabeça. Combinado. Família é para isso. Eu chorei de alívio. A anestesia que eu mais temia não era a da cirurgia, era a da solidão. Mas meus filhos, minha criação, estavam ali. Eles prometeram. Fui para o hospital com o coração leve. A cirurgia foi um sucesso, segundo os médicos. Acordei grogue, com a dor latejando no quadril, mas esperando ver um rosto conhecido. No primeiro dia, ninguém. A cadeira do acompanhante, vazia. Devem estar se organizando, pensei. Ricardo deve ter tido uma emergência na obra. No segundo dia, ninguém. Liguei para Lúcia. O telefone chamou e caiu na caixa postal. Mandei uma mensagem. Minha filha, estou com sede. A enfermeira disse que preciso de ajuda para levantar. A resposta veio 2 horas depois, um áudio curto. Oi, mãe. Bença. Desculpa, tô numa correria no consultório. O Marcos não foi? Vou ligar para ele. Beijo, se cuida. Marcos não foi. Nos dias seguintes, o silêncio do quarto de hospital só era quebrado pelo barulho dos aparelhos e pelos passos apressados das enfermeiras. Eu aprendi a medir o tempo pelo cheiro da comida que chegava. O cheiro fraco de caldo no almoço, o cheiro de chá com bolacha na janta. No 5º dia, mandei mensagem para Bruno. Meu filho, e você? Não vem me ver? A resposta. Oi, mãe. A passagem tá muito cara em cima da hora. Mas tô mandando muita energia positiva. A Lúcia disse que tá tudo correndo bem aí, né? Fica firme. Energia positiva. Era isso que eu tinha dos meus 4 filhos. No 7º dia, a enfermeira-chefe, uma moça jovem chamada Tatiana, entrou no quarto enquanto eu tentava, sozinha, pentear o cabelo. Ela parou na porta e me observou por um instante. A vergonha me subiu ao rosto. Ela se aproximou com um sorriso triste e pegou a escova da minha mão. Deixa que eu ajudo, dona Francisca. Enquanto ela desembaraçava meus cabelos grisalhos com uma delicadeza que eu não recebia há dias, ela perguntou baixinho, quase com medo de ofender. Dona Francisca, a senhora me desculpa a pergunta, mas... A senhora tem família? Naquele momento, eu senti o bisturi do médico cortando mais fundo do que na cirurgia. Eu gelei, mais do que a anestesia. A dor da rejeição é uma dor que não tem remédio. Eu tenho. Minha voz saiu como um fiapo. Tenho 4 filhos. Ela não disse nada. Apenas terminou de arrumar meu cabelo, ajeitou meu travesseiro e disse: qualquer coisa é só apertar a campainha. Eu venho. Ela veio. Todos os dias. Foi a enfermeira Tatiana quem segurou minha mão quando a fisioterapeuta me fez ficar de pé pela primeira vez e a dor quase me fez desmaiar. Foi ela quem trouxe um pedaço de bolo no meu 10º dia.
para comemorar. Dos meus filhos recebi mensagens curtas. Como tá, mãe? Melhoras. Tô na correria. Promessas falsas que se dissolviam antes mesmo de eu terminar de ler. No 15º dia, o médico entrou no quarto, sorridente. Parabéns, dona Francisca. A senhora é forte, está de alta. Pode ligar para sua família vir buscar. Meu coração deu um pulo. Agora eles vêm, pensei. Para me buscar, eles têm que vir. Liguei para Ricardo, caixa postal. Liguei para Lúcia, caixa postal. Liguei para Marcos. O número chamado não está disponível. Liguei para Bruno. Chamou. Ninguém atendeu. Eu estava de alta. E ninguém viria. O médico voltou mais tarde. E então, dona Francisca, conseguiram vir? Eles tiveram um imprevisto, doutor. Coisa de trabalho. Mas não se preocupe. Eu dou um jeito. A enfermeira Tatiana me olhou com uma empatia intensa que quase me fez chorar. Ela me ajudou a colocar minha roupa na mala de rodinhas. Ela me ajudou a vestir uma roupa limpa. A senhora quer que eu chame um táxi de confiança do hospital? Ela perguntou. Não, minha filha. Eu aprendi a mexer nesses aplicativos. Eu pego um Uber. E assim eu fiz. Sozinha, com a dor latejando no quadril, empurrando meu andador, eu saí pela porta da frente do hospital. O motorista do aplicativo, um rapaz que devia ter a idade do meu neto, saltou do carro. Meu Deus, senhora, deixa eu ajudar. Ele me tratou como se eu fosse de porcelana. Colocou a mala no porta-malas, abriu a porta para mim, me ajudou a sentar sem forçar o quadril. A senhora mora sozinha? Ele perguntou, preocupado durante o trajeto. Tenho 4 filhos, eu respondi. E pela primeira vez, a frase soou como uma piada sem graça. Quando o carro parou na frente da minha casa, o silêncio era total. O rapaz me ajudou a descer, levou a mala até a porta e esperou que eu abrisse. A senhora tem certeza que vai ficar bem? Vou sim, meu filho. Deus lhe pague. Fechei a porta. O cheiro de casa fechada, de poeira leve, me recebeu. Girei o interruptor. A luz da sala iluminou os porta-retratos na estante. Ricardo, Lúcia, Marcos, Bruno. Todos sorrindo, em formaturas, em festas de Natal. Eu estava exausta. A dor era imensa. Fui mancando até a cozinha, sonhando com um copo de água fresca. Abri a geladeira. Vazia. Uma garrafa de água pela metade, um limão seco e um pote de manteiga aberto. Foi ali. Quando cheguei em casa, naquele momento, o abandono se tornou concreto. Não era só sobre não ir ao hospital. Era sobre não pensar se a mãe deles teria o que comer ao voltar. Era o desaparecimento total. Sentei-me à mesa da cozinha, a mesma mesa onde eles comeram o frango assado. A tristeza profunda que me acompanhou por 15 dias começou a secar. Era como se a água daquele choro todo tivesse evaporado, e o que sobrou foi um sal grosso, duro, afiado. Eu não chorei. Eu fiquei com raiva. Eles não me achavam importante o suficiente para cuidar. Mas será que me achavam importante para outras coisas? Mancando, fui até meu quarto. Abri a gaveta da minha escrivaninha. Lá estava ele, o caderno de capa dura preta. O caderno que Alberto me deu, onde eu administrava as casinhas velhas. Abri. Ali estava. O aluguel da Kitnet 2, onde mora o filho de Lúcia, o meu neto. Atrasado há 3 meses. A senhora segura, mãe? O consultório tá fraco. Ali estava. O empréstimo que fiz para Ricardo trocar de carro. Me adianta o dinheiro da reforma do telhado da Kitnet 1? Te pago mês que vem. Já fazia 6 meses. Ali estava, a conta do plano de saúde. Um plano caro, excelente. Onde Marcos estava como meu dependente, porque o dele era muito caro. E Bruno? Bruno. A mesada que eu mandava todo mês para ajudar nos estudos. Mesmo ele tendo 35 anos, eles não me abandonaram por falta de tempo. Eles me abandonaram porque eu, Francisca, a mãe, já não servia para nada. Eu era só o caixa eletrônico, a provedora silenciosa. Meu telefone vibrou na bolsa. Era Lúcia. Agora ela ligava. Limpei a garganta. A voz que saiu não era mais a da velhinha triste do hospital. Era a voz da administradora. Alô? Mãe? Bença? Meu Deus, me desculpa. O Ricardo me avisou que a senhora teve alta. Por que não ligou? Eu teria ido te buscar. Como a senhora veio? De Uber, respondi, seca. Um silêncio. Mãe, que perigo.
Mas já está em casa? Comeu? Estou em casa, Lúcia. A geladeira está vazia. Ai, mãe, juro, eu ia fazer compras, mas o dia foi. Mãe, amanhã sem falta eu passo aí de manhã e levo tudo. Não precisa, Lúcia, eu me viro. Como assim, não precisa? A senhora operou o quadril. Eu sei o que operei, minha filha. Aliás, já que ligou, me faz um favor. Lembra o Ricardo que o dinheiro que ele me deve já fez aniversário de 6 meses. E avise seu filho que o aluguel dele vence amanhã. Quero o comprovante até o meio-dia. Mãe, a senhora tá bem? A gente sempre se acerta. A partir de hoje, Lúcia, as coisas vão ser diferentes. Eu não sou mais banco. Desliguei antes que ela pudesse responder. Minha mão tremia, mas não era de fraqueza. Era de uma força que eu tinha esquecido que possuía. Eu olhei para o caderno preto na minha frente. 15 dias de solidão extrema me ensinaram mais sobre meus filhos do que 70 anos de amor. Eles me ensinaram que quem não é visto como prioridade tem que se tornar o próprio centro. Peguei o telefone de novo, mas não liguei para nenhum deles. Liguei para o Dr. Almeida, o advogado antigo do meu falecido marido. Doutor, é Francisca. Preciso de uma consulta. Urgente. Quero rever uns papéis. Sim, os das kitnets. E mais uma coisa. Eu respirei fundo, olhei para os porta-retratos sorridentes na estante. O primeiro item da minha nova lista de prioridades não era comprar pão, era mudar o testamento. A primeira noite em casa foi um teste de resistência. O silêncio da casa era quase tão barulhento quanto os bips das máquinas do hospital. Cada vez que eu me mexia na cama, a dor no quadril me lembrava da cirurgia, mas era a dor da geladeira vazia que me mantinha acordada. O abandono tem um gosto amargo, um gosto de comida estragada. Quando o sol nasceu, cinzento e tímido, eu já estava decidida. A Francisca que pedia por favor tinha ficado para trás, no Uber que me trouxe para casa. A Francisca que acordou hoje era uma mulher com uma cirurgia recente e uma conta para fechar. Com o andador rangendo no piso de taco, demorei 20 minutos para ir do quarto até a cozinha. A dor era uma brasa viva, mas a raiva era um combustível melhor. Abri a geladeira de novo. O limão seco parecia zombar de mim. Pois bem, eu disse em voz alta para o nada. Se eu consigo chamar um Uber, eu consigo pedir um café. Peguei meu celular, o mesmo que meus filhos ignoraram por 15 dias. Abri o aplicativo de entrega. Pedi pão, leite, queijo, café e, por puro capricho, um pote de geleia de amora daquela bem cara. Se era para eu me sustentar, que fosse com dignidade. Enquanto esperava a entrega, voltei para a minha escrivaninha. Lá estava ele, o caderno de capa preta. Meu companheiro de décadas. Meu marido Alberto sempre dizia: Francisca, você não anota, você faz um raio-x da vida da gente. Era hora de fazer o raio-x da ingratidão. Abri na página de Ricardo, o engenheiro. O meu orgulho. Aquele que construía prédios, mas não conseguia manter a própria palavra. Ali estava a anotação, de 6 meses atrás. Empréstimo Ricardo, reforma telhado kitnet, 6 mil reais. 6 mil reais. Eu te pago mês que vem, mãe, é só fechar um contrato. O mês que vem nunca chegou. O telhado, eu tinha minhas dúvidas se sequer tinha sido trocado. Virei a página. Lúcia, a dentista. A sensível. Em nome dela, estava a kitnet 2, onde morava meu neto, o Lucas. O rapaz fazia faculdade particular e achava que aluguel era sugestão. 3 meses de atraso. Segura, mãe, o consultório tá fraco. Mas eu tinha visto nas redes sociais as fotos dela no fim de semana em Angra. O consultório devia estar fraco, mas o barco estava forte. Próxima página. Marcos, o consultor. O mestre em não fazer nada. A anotação dele era diferente. Não era uma dívida em dinheiro. Era uma conta de plano de saúde. O meu plano. O melhor, o mais caro. Aquele que eu mantinha desde que Alberto ficou doente. Marcos, com seus 45 anos, ainda constava como meu dependente. Eu pagava R$ 500 por mês para ele ter cobertura total. É que o meu pela empresa, mãe, é muito ruim. Empresa essa que ninguém sabia qual era. Por último, Bruno, o caçula. A raspa do tacho que eu nunca soube raspar direito. Para ele, não tinha anotação. Tinha o extrato do banco, o débito automático de R$ 1.500 todo dia primeiro.
a ajuda para os estudos. Bruno tinha 35 anos. Se ele ainda estava estudando, era para ser um gênio, um PhD em alguma coisa. Mas a única coisa que ele estudava era a rapidez com que o dinheiro caía na conta. Fiz as contas. Somando tudo, o atraso de Ricardo, o aluguel do neto de Lúcia, o plano de Marcos e a mesada de Bruno. Eles me custavam, por baixo, quase 10 mil reais. Eram eles que estavam me sugando, como se eu fosse um poço sem fundo. O poço secou. Minha investigação não estava completa. Eu tinha os números, mas precisava da força da lei. Foi quando liguei para o Dr. Almeida. Dr. Almeida? É Francisca, a viúva do Alberto. Eu preciso que o senhor venha aqui. É urgente. Dona Francisca, que surpresa! Aconteceu alguma coisa? Sua voz está diferente. Aconteceu, doutor. Eu operei o quadril e abri os olhos. Ele entendeu na hora. Advogado das antigas não precisa de desenho. Estou levando os papéis das kitnetes. Chego em 1 hora. 1 hora. Tempo suficiente para tomar banho, colocar uma roupa decente, tomar meu café com geleia de amora e me preparar. Quando a campainha tocou, eu não estava mais de camisola. Estava de calça de moletom e uma blusa limpa, sentada na poltrona da sala, com o caderno preto aberto na mesa de centro. A dor ainda estava lá, mas eu me sentia mais alta que ela. Dr. Almeida entrou, um senhor elegante de terno e gravata, cheirando a loção pós-barba. Ele me olhou com preocupação. A senhora está pálida, Francisca. É a anestesia que está saindo, doutor. Mas a lucidez está entrando. Sente-se. O café está fresco. Eu fui direta. Mostrei o caderno. Expliquei a situação. O hospital, o Uber, a geladeira vazia. Ele ouvia em silêncio, seus olhos ficando mais estreitos a cada palavra. Quando terminei, ele não disse calma. Ele não disse são seus filhos. Ele apenas ajustou os óculos e disse: Alberto sempre soube que você era o pilar desta casa. E ele se preparou. Como assim, doutor? Francisca, você sempre cuidou do dia a dia, do aluguel, das contas. Mas você lembra do que o Alberto fazia? Ele tinha a oficina, gostava de mexer com os terrenos. Exato. Ele gostava de mexer com os terrenos. Francisca, as suas casinhas velhas, elas não são só casinhas velhas. Ele abriu a pasta de couro que trouxe. Tirou de dentro um mapa antigo, amarelado, e um documento novo, impresso. Eu atualizei isso esta manhã, depois que você ligou. O Alberto comprou aquele terreno nos anos 80, certo? Era mato. Ninguém queria. Sim, eu disse, lembrando do meu marido chegando em casa sujo de terra. Eu dizia que ele era louco, longe de tudo, pois o longe de tudo virou o centro de tudo. Francisca, o bairro cresceu. Fizeram um shopping novo a 3 quadras dali. A prefeitura mudou o plano diretor daquela rua. O terreno onde estão as suas 3 kitnetes não é mais zona residencial. Meu coração, que estava pesado de mágoa, começou a bater mais rápido de curiosidade. O que é então, doutor? É ZR4, zona comercial de alta densidade. Francisca, o que você tem ali não são 3 aluguéis de R$1.000. O que você tem ali é um terreno que vale... Ele me mostrou a folha impressa. Eu quase caí da poltrona. Os números pareciam não caber na página. O valor era absurdo. Dava para comprar um prédio inteiro. Meu Deus, foi tudo o que eu consegui dizer. Alberto era um visionário, disse Dr. Almeida, com um sorriso leve. Ele deixou uma pasta separada comigo. Instruções claras. Só mostre para a Francisca se um dia os meninos se esquecerem de quem ela é. Parece que esse dia chegou. Eu comecei a rir. Um riso seco que saiu do fundo do peito. Eu estava sentada em cima de uma fortuna enquanto meus filhos me negavam um copo de água no hospital. A ironia era tão grossa que eu podia cortar com uma faca. Esse era o meu recurso oculto. Não era só o caderno preto. Era o legado do Alberto. Era o futuro. Doutor, eu disse recomposta. Eu quero o senhor como meu representante legal. A partir de hoje, ninguém fala mais com a mãezinha. Falam com o advogado dela. É uma honra, dona Francisca. E o meu testamento, onde tudo é dividido em 4 partes iguais. Rasgue. Francisca. Não hoje, doutor. Hoje, o senhor vai preparar uma nova minuta. Uma que reflita mérito. Mas não vamos registrar ainda. Vamos usar o testamento antigo como isca.
O doutor Almeida me olhou com uma admiração que eu não via nos olhos de ninguém há anos. Ele não via uma velha operada. Ele via uma cliente, uma estrategista. Depois que ele saiu, fiquei muito tempo em silêncio. Eu olhava para a minha sala, os móveis antigos que Alberto comprou, os porta-retratos dos meus filhos, que agora pareciam máscaras sorridentes. Eu me lembrei de anos de subestimação. Lembrei de Ricardo na minha cozinha, explicando complicado, mãe, sobre investimentos, enquanto pegava dinheiro emprestado para o carro novo. Lembrei de Lúcia, me dando um cremezinho de presente. Para a pele da senhora, mãe. Tem que se cuidar. Como se um creme fosse apagar os anos de preocupação que ela mesma me causava. Lembrei de Marcos rindo no Natal. A mãe não entende dessas coisas de tecnologia, mas ele entendia bem como usar o meu plano de saúde. Lembrei de Bruno. Mãe, a senhora é a única que me entende. Entender para ele significava pagar. Eles me transformaram na coitadinha, na velhinha, na mãe. Uma figura funcional, como a geladeira ou o fogão. Uma coisa que está lá para servir. Quando eu precisei ser servida, no hospital, eu quebrei. E coisa quebrada, para eles, vai para o lixo. Mas eu não estava quebrada. Eu estava apenas sendo remoldada. Eu olhei no espelho do corredor. Vi a mulher de 72 anos, o cabelo grisalho, as rugas de preocupação, o pijama por baixo do hobby. Essa era a Francisca que o mundo via. A Francisca que pedia benção e esperava uma visita. Mas por dentro... por dentro. A Francisca de dentro era a moça que fechava o caixa da oficina do Alberto com mais precisão que qualquer contador. A Francisca de dentro era a mulher que tinha acabado de descobrir que era milionária. A percepção externa era de uma idosa frágil, recém-operada, abandonada e à mercê dos filhos. A realidade interna era de uma administradora fria, com dor no quadril, sim, mas com um caderno preto cheio de débitos e um documento da prefeitura que valia ouro. Meu telefone tocou. O nome Lúcia piscou na tela. Eu respirei fundo. A hora da Francisca mãezinha tinha acabado. Alô, eu disse com a voz mais calma e firme que eu já tive. Mãe, bença. Meu Deus, passei o dia pensando na senhora. Não consegui ir de manhã. O consultório foi uma loucura. Mas tô indo aí. Tô no mercado comprando umas coisas para a senhora. A senhora tá comendo? Tá tomando o remédio? A voz dela era melosa, cheia daquela culpa que quem não tem vergonha na cara usa como perfume. Eu pedi comida por aplicativo, Lúcia, e meus remédios estão em dia. Um silêncio do outro lado. Ela esperava que eu estivesse chorando, desesperada. Que bom, mãe. Mas mesmo assim, tô levando umas frutas. A senhora tá tão quietinha. Tá sentindo muita dor? Estou pensando, Lúcia. Coisa que eu não fazia há muito tempo. Ai, mãe, não pensa besteira. A gente te ama. Foi só uma fase ruim. Todo mundo estava enrolado. Eu sei, minha filha. Amor é uma coisa engraçada, não é? Eu fiz uma pausa. Aliás, já que você está vindo, Lúcia, traga seu talão de cheques. Meu talão de cheques, mãe? Pra quê? Você vai querer pagar os 3 meses de aluguel atrasados do Lucas. 300 dias de atraso. Eu já pedi para o doutor Almeida verificar o contrato. Juros e correção monetária. E avise a ele que se até amanhã, meio-dia, o dinheiro não estiver na minha conta, o aviso de despejo será entregue na segunda-feira. Eu podia ouvir a respiração dela do outro lado da linha. A dentista estava chocada. Mãe, que é isso? O Lucas é seu neto. A senhora tá se sentindo bem? É a anestesia? Não, minha filha. É o contrário. É a primeira vez em muito tempo que eu me sinto perfeitamente lúcida. Antes que ela pudesse gaguejar outra desculpa, eu continuei. E avise seus irmãos, Ricardo, Marcos e Bruno. Eu vou marcar um jantar, aqui em casa, no próximo domingo. Assunto: família e finanças. Todos vocês. É obrigatória a presença. Um jantar? Mãe, a senhora mal consegue andar. Eu me viro, Lúcia. Eu sempre me virei. Agora, se me der licença, preciso descansar antes que você chegue com meu dinheiro. Eu desliguei. Sentei na poltrona. O coração batia forte, mas não era de medo. Era de adrenalina. O primeiro passo do plano estava dado. Eu não ia mais administrar migalhas. Eu ia administrar o império que Alberto me deixou.
Eu peguei meu caderno preto e abri em uma página nova. Escrevi no topo: jantar de domingo. Abaixo dividi em colunas: Ricardo, notificação da dívida. Marcos, o corte do plano de saúde. Bruno, o fim da mesada. Eles achavam que eu era uma velhinha sozinha e com medo de morrer. Mas a Francisca, que eles abandonaram no hospital, morreu naqueles 15 dias. A mulher que estava esperando por eles, com um andador e um sorriso frio, era uma administradora que estava prestes a fazer um balanço final. E o saldo deles estava muito, muito negativo. Depois que desliguei o telefone com Lúcia, a casa ficou em silêncio. Mas era um silêncio diferente daquele do hospital. Não era um silêncio de abandono, era um silêncio de sala de espera. Um silêncio de quem sabe que a tempestade vai chegar e está de pé, com a janela fechada e a vela na mão. Minha perna doía. A fisgada da cirurgia era constante. Mas eu respirei fundo e me concentrei no conselho do Dr. Almeida. Pequenos movimentos, Dona Francisca. Um de cada vez, com precisão. Meu primeiro movimento foi caminhar, com o rangido do meu andador, até a cozinha. Peguei o copo d'água, tomei meu remédio para a dor e fiquei ali, olhando pela janela da cozinha. A mesma janela de onde eu vi meus filhos crescerem, onde eu os vi correrem para mim quando ralavam o joelho. Agora, eu estava preparando o curativo para uma ferida muito maior. Não demorou 20 minutos. A campainha tocou com a urgência de quem está com a casa pegando fogo. Não era um toque, era uma série de socos no botão. Eu não corri. Eu fui no meu tempo. Cada passo com o andador era um lembrete. Eu estou no meu ritmo agora. Quando abri a porta, Lúcia estava lá. O rosto vermelho, as chaves do carro balançando na mão trêmula e 2 sacolas de supermercado no chão, como se fossem uma oferenda de paz que ela jogou de qualquer jeito. Mãe, pelo amor de Deus, a senhora demorou. Pensei que tinha caído. Eu olhei para ela, por cima dos meus óculos de leitura. Eu não caio mais, Lúcia. Entre. Ela entrou como um furacão, jogando a bolsa no sofá. Mãe, o que foi aquela ligação? Que história é essa de Dr. Almeida? De despejo? A senhora está delirando? São os remédios da dor. Eu vou ligar para o seu médico agora. Isso é negligência. Ele te deu alta muito cedo. Ela já estava com o celular na mão, pronta para resolver a minha loucura. Sente-se, Lúcia. Minha voz foi tão calma, tão baixa, que ela parou. O dedo dela pairou sobre a tela do celular. Quê? Eu disse, sente-se. Apontei para a cadeira da mesa de jantar. Ali, onde você se sentava para fazer a lição de casa. Ela me olhou, chocada, mas obedeceu. O instinto antigo de filha ainda estava lá, enterrado sob a arrogância. Eu me sentei na cabeceira, o meu lugar de sempre. Coloquei o caderno preto na mesa, entre nós. Eu não estou delirando, Lúcia. Eu estou com a memória melhor do que nunca. Abri o caderno. Kitnetes, página 2, Lucas, aluguel, R$ 800, vencimento, todo dia 5. Estamos em... Que dia é hoje? Ah, sim, já se passaram 3 meses. 3 meses que você me liga e diz, segura, mãe, o consultório tá fraco. Mas, mãe, é o Lucas, seu neto, ele tá na faculdade, é tanto gasto. Eu sei, eu também tive gastos. Criei 4. O seu gasto atual, Lúcia, com juros, correção monetária e a taxa de inconveniência que o Dr. Almeida fez questão de calcular. Eu virei a página, onde estava o número que o advogado me passou. Dá R$ 4.220,50. Os olhos dela quase saltaram. 4.000? A senhora tá louca. Isso é roubo. De onde a senhora tirou esse número? O Dr. Almeida tirou, do contrato. Aquele que você assinou como fiadora do seu filho. Lembra? O contrato diz que após 60 dias de atraso, a multa é de 20%, mais juros de 1% ao dia. Eu nunca cobrei. Mas eu dei um pequeno sorriso. Meu contador, o Dr. Almeida, disse que eu preciso ser mais profissional. Lúcia começou a chorar. Era o segundo ato da peça dela. O primeiro foi a raiva, agora era a vítima. Mãe, como a senhora pode fazer isso comigo, depois de tudo? Eu sou sua única filha. A senhora está sendo dura, cruel. É isso que a senhora ganha, afastando a família. Aquelas lágrimas que antes me partiam o coração, agora pareciam água suja.
Vamos falar sobre afastar, Lúcia. Eu fiquei 15 dias numa cama de hospital. 15. Eu liguei. Eu mandei mensagem. Você me mandou um áudio dizendo que estava numa correria. Você estava em Angra no fim de semana. Eu vi as fotos. Uma correria de lancha, muito bonita. A enfermeira, uma moça que eu nunca vi na vida, me perguntou se eu tinha família. O que você queria que eu respondesse? Tenho, mas ela está ocupada demais no barco? O choro dela parou no mesmo instante. O rosto vermelho ficou pálido. Como? Como a senhora sabe? O mundo hoje é aberto, minha filha. Eu posso não entender de tudo, mas eu sei ver uma foto quando me marcam nela. A sua amiga, a Sônia, me adora. Lúcia ficou sem palavras. Ela foi pega. Não no abandono, mas na mentira. Eu não vou despejar o Lucas. Não hoje. Eu continuei. Calma. Eu só quero o que é meu. O dinheiro. Na minha conta. Você trouxe o talão de cheques como eu pedi? Ela me olhou com ódio. O ódio de quem é desmascarado. Ela abriu a bolsa, tirou o talão de cheques. A caneta dela tremia de raiva. A senhora vai se arrepender disso, ela sibilou, enquanto preenchia a folha. Vai acabar sozinha, mais do que já está. Ela arrancou o cheque e jogou sobre o caderno preto. Eu já estive sozinha por 15 dias, Lúcia. A diferença é que agora eu sou uma velha sozinha e com 4.000 a mais na conta. Agora vá e avise seus irmãos. Domingo, 7 da noite, jantar. E a sua presença é obrigatória. Traga o Lucas. Quero olhar para ele. Ela se levantou, pegou a bolsa, mas esqueceu as sacolas de supermercado no chão. Ela bateu a porta da frente com tanta força que os porta-retratos na estante tremeram. Eu peguei o cheque. Senti a textura do papel. Era o primeiro pagamento. Eu mal tive tempo de guardar o cheque na gaveta e meu celular começou a tocar. O nome Ricardo piscou na tela. Eu sorri. Lúcia foi rápida. Deixei tocar. Deixei cair na caixa postal. 2 minutos depois, tocou de novo. Marcos. Deixei tocar. Caixa postal. A casa se encheu com o som das minhas recusas. Eles estavam confusos. O roteiro deles, de visitar a mãe doente e dar tapinhas na cabeça dela, tinha sido rasgado. Eles não sabiam o que fazer. Eu sabia. Minha execução silenciosa não tinha acabado. Lúcia foi o começo. Agora era a vez dos outros. Peguei o telefone e liguei para o Dr. Almeida. Doutor? Francisca, o cheque da Lúcia está na minha mão. Podemos ir para o próximo passo. Como ela reagiu, dona Francisca? Como o esperado. Me chamou de louca, cruel e disse que vou morrer sozinha. O de sempre. O senhor pode, por favor, ligar para a operadora do meu plano de saúde? Quero excluir um dependente. Claro, o nome é Marcos, meu filho, 45 anos, consultor. Ele tem um excelente emprego, tenho certeza que pode pagar o próprio plano. Houve um silêncio respeitoso do outro lado. Imediatamente, dona Francisca. Algo mais? Sim, a transferência automática para o meu filho Bruno. Eu quero cancelar. Hoje. Isso a senhora pode fazer pelo aplicativo do banco. É mais rápido. Obrigada, doutor. Domingo eu lhe conto como foi o jantar. Desliguei e abri o aplicativo do banco. Era lento. As letras eram pequenas, mas eu sabia o caminho. Eu que tinha programado aquele débito automático há 5 anos. E com 3 cliques, eu o matei. Transferência recorrente para Bruno. Cancelada. Pronto. A precisão calculada. Eu não precisei esperar muito. Marcos foi mais rápido que Lúcia. Em menos de 1 hora, meu telefone tocou. Mãe, que palhaçada é essa? Era Marcos. A voz dele estava alta, cheia de uma indignação que ele não teve quando eu estava no hospital. Boa tarde, Marcos. Que palhaçada! Meu plano de saúde. Fui marcar uma consulta de rotina, um check-up, e a moça disse que meu plano foi cancelado. A senhora esqueceu de pagar? É isso? Não, Marcos. Eu não esqueci. Eu paguei o meu e cancelei o seu. O quê? Como assim? Cancelou? A senhora não pode fazer isso. Eu preciso do plano, mãe. E se eu ficar doente? Que pergunta interessante, Marcos. Eu fiquei doente. Eu operei o quadril. Eu precisei de ajuda. E você, meu filho? Onde você estava? Ele gaguejou. Eu estava numa consultoria. Foi fora da cidade, não tinha sinal. Eu ia te ver, mãe.
Eu juro, eu estava me programando. Não se programe mais. Pode usar esse tempo para procurar um plano de saúde que caiba no seu bolso. Você é um consultor tão importante, ganha tão bem, não vai ser problema. O meu, que eu pagava para nós dois, estava ficando muito caro. Eu decidi cortar gastos. Cortar. A Lúcia me ligou. A senhora está tirando o dinheiro dela. A senhora está se vingando, é isso? Porque a gente estava ocupado? A senhora está sendo mesquinha? Eu chamo de ajuste de contas, Marcos. A partir de hoje, cada um com o seu. Domingo, 7 da noite. Jantar aqui. Quero falar com você sobre o valor que eu paguei por esse plano nos últimos 10 anos. Talvez você queira me reembolsar. Eu desliguei na cara dele. A minha mão, pela primeira vez em dias, não tremia. A casa estava em guerra. Eu podia sentir as ondas de choque, as ligações frenéticas entre eles. O grupo de WhatsApp que eles certamente criaram, com o nome de A Mamãe Enlouqueceu. Eu estava me sentindo bem. A dor no quadril parecia até menor. O último a ligar foi Bruno. A ligação dele veio só no dia seguinte, dia 1º do mês, o dia do pagamento. A voz dele era diferente. Não era raivosa como a de Marcos ou histérica como a de Lúcia. Era melosa, preocupada, falsa. Mãezinha? Bença. Oi, minha rainha. Como a senhora tá? Fiquei sabendo pela Lúcia que a senhora tá em casa. Graças a Deus. Eu rezei tanto. Boa tarde, Bruno. Nossa, mãe. Que voz. Tá tudo bem? Tá sentindo dor? Menos do que ontem, eu disse seca. Ah, que bom. Escuta, mãe. Coisa chata. Fui ver minha conta hoje. E aquele dinheiro que a senhora me ajuda todo mês não caiu. Sabe como é banco, né? Deve ser problema no sistema. A senhora pode dar uma ligadinha pro gerente? Não precisa, Bruno. Não tem problema nenhum no sistema. Ele fez uma pausa. Não? Como assim? O sistema sou eu, e eu cancelei. O silêncio do outro lado foi tão profundo que eu pude ouvir a respiração dele. Cancelou? A minha ajuda? Mãe, por quê? Eu fiz alguma coisa? O que você fez, Bruno? Ou melhor, o que você não fez? Seu irmão Marcos estava sem sinal. Sua irmã Lúcia estava numa correria de lancha. E você? Qual foi a sua desculpa mesmo? Ah, sim. Energia positiva. Você me mandou energia positiva. Mãe, mas eu dependo desse dinheiro. É o meu aluguel, minha comida. Mãe, como eu vou viver? Bruno, meu filho, você tem 35 anos. Eu te sustento desde que você nasceu. Você não estuda, você não trabalha, você vive da sua ajuda. Eu acho que a palavra certa é mesada. E acabou. Está na hora de você aprender a viver. Eu aprendi a chamar um Uber sozinha, com o quadril quebrado, depois de ser abandonada por 15 dias. Tenho certeza que você, forte e saudável, aprende a preencher um currículo. Ele começou a chorar. Um choro de criança mimada. A senhora está me matando, mãe. É isso? Quer que eu morra de fome? Não. Eu quero que você trabalhe. Domingo. Jantar aqui. 7 da noite. Se quiser vir, a passagem é por sua conta. Desliguei. Nesse momento, o jogo mudou. O que era confusão e raiva virou pânico. Os três estavam sem chão. A mãe, a provedora, a fonte inesgotável, tinha fechado a torneira. Foi aí que Ricardo, o engenheiro, o cabeça da família, entendeu que o buraco era mais embaixo. Ele era o único que ainda não tinha sido atacado diretamente. Ele ainda me devia 6.000 reais e eu não tinha tocado no assunto. O telefone tocou. Era ele. Desta vez, eu atendi. Mãe, o que a senhora está fazendo? A senhora quer destruir a família? A Lúcia está com a pressão alta. O Marcos está histérico dizendo que vai ter um ataque do coração e não tem plano. E o Bruno me ligou chorando, dizendo que a senhora quer que ele morra de fome. O que a senhora quer? A voz dele era de quem dá uma ordem. Ricardo, eu disse calmamente. Que bom que você finalmente se importou o suficiente para ligar. Demorou 3 dias. Eu estou ligando porque a senhora está atacando todo mundo. Eu não estou atacando, Ricardo. Estou me defendendo. Eu fiquei 15 dias esperando um de vocês. 15. E hoje vocês todos me ligaram em menos de 3 horas. Por quê? Porque o dinheiro parou. Porque o privilégio acabou. Vocês não estão preocupados com a mãe de vocês.
Vocês estão preocupados com a vaca leiteira que secou. Houve um silêncio pesado na linha. Eu tinha acertado na ferida. Ricardo era o mais esperto, o mais frio. Ele percebeu que gritar não ia funcionar. Mãe! A voz dele mudou. O que está acontecendo? É o dinheiro? A gente te paga. Eu sei que tô devendo aqueles 6.000. Eu te pago semana que vem. 6.000, Ricardo? Ah, sim. O dinheiro da reforma do telhado da Kitnet 1. O telhado que, por acaso, eu mandei um pedreiro olhar semana passada e ele me disse que a única reforma que aquele telhado viu foi a chuva. Ricardo engasgou. Mãe, eu posso explicar? Eu não quero explicação. Eu quero o dinheiro. Mas não se preocupe com isso agora. Preocupe-se em estar aqui no domingo, às 7. Você, Lúcia, Marcos e Bruno. Todos vocês. Temos muito o que conversar. Que conversa, mãe? A senhora vai deserdar a gente? É isso? Eu ri. Um riso curto. Deserdar? Ricardo, vocês acham que eu vivo de quê? Da minha aposentadoria e do aluguel dessas casinhas velhas, não é? Ele hesitou. E... não é? Domingo, Ricardo, vocês vão descobrir o quanto as casinhas velhas realmente valem. E vão descobrir o quanto essa velha aqui vale. Mãe, espera. Traga sua calculadora. E venha com fome. Eu vou fazer aquele frango assado com batatas que vocês gostam tanto. Desliguei. A casa ficou em silêncio de novo. Mas agora era um silêncio poderoso. Eles não tinham ideia do que estava por vir. Eles não sabiam do Dr. Almeida, não sabiam do valor do terreno, não sabiam do meu plano. Eles estavam vindo para o jantar de domingo achando que iam resolver a mãe louca, que teve um surto pós-operatório. Mal sabiam eles que estavam vindo para a primeira reunião de conselho da minha nova vida. E as regras do jogo tinham mudado para sempre. O domingo chegou com um sol que parecia zombar da tempestade que estava se formando dentro da minha casa. Passei a manhã me movimentando devagar. A dor no quadril era minha companheira constante, um lembrete físico do que eu havia passado. Mas, diferente dos dias no hospital, hoje ela não me trazia tristeza. Ela me trazia foco. Cada passo dolorido com o andador era um passo em direção à minha liberdade. Eu me recusei a pedir ajuda. Liguei para a padaria e pedi que entregassem pão, queijo e um frango assado inteiro, com batatas. O mesmo frango que eu costumava passar horas preparando para eles. Hoje eu o comprei pronto. Meu tempo, descobri, era valioso demais para ser gasto com quem não o merecia. O cheiro de alecrim e alho encheu a casa, uma armadilha perfeita de nostalgia. Eles sentiriam o cheiro da mãezinha que eles queriam, mas encontrariam a Francisca que eles criaram. Às 6 da tarde, eu estava pronta. Tomei um banho demorado, vesti meu melhor vestido de ficar em casa, um azul marinho que meu Alberto dizia que realçava meus olhos. Penteei meus cabelos grisalhos e, pela primeira vez em anos, passei um batom vermelho claro. Eu não ia parecer uma doente. Eu ia parecer a dona da casa. A dona de tudo. Sentei-me na cabeceira da mesa de jantar. A mesa estava posta. Não com a louça de festa, mas com a louça do dia a dia. Uma lembrança de que aquilo não era uma celebração. Era um acerto de contas. O caderno preto estava ao meu lado, como um juiz silencioso. A campainha tocou às 7 em ponto. Lúcia. Ela não estava sozinha. Meu neto Lucas estava ao seu lado. Ele, pelo menos, teve a decência de parecer envergonhado. Não olhava nos meus olhos. Lúcia, por outro lado, me olhava como se eu fosse um bicho que ela precisava abater. Bença, mãe, ela disse, a voz dura. Lucas murmurou um bença, vó. Entrem, eu disse, calma. Sua irmã ainda não chegou. Eu não sou sua irmã, disse Lúcia, ríspida. Eu sou sua filha. A senhora parece ter se esquecido disso. Antes que eu pudesse responder, a campainha tocou de novo. Marcos. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 3 dias. Estava pálido, com olheiras fundas. A falta do plano de saúde caro parecia ter lhe tirado o sono. Mãe, ele disse, entrando e nem me olhando direito. Eles ficaram de pé na sala, como se o sofá fosse queimar se eles sentassem. O silêncio era pesado, carregado de raiva. O cheiro do frango parecia incomodá-los. Ricardo e Bruno chegaram juntos.
Ricardo, o engenheiro, com sua pasta de executivo, como se viesse para uma reunião de negócios. E Bruno, o caçula, parecia um fantasma. Mais magro, os olhos fundos de quem não dormia e provavelmente não comia bem há 2 dias. Agora, o circo estava completo. Meus 4 filhos. Meus 4 abandonos. Ricardo tomou a frente. Ele sempre foi o líder. O cabeça. Mãe, ele começou, com aquela voz de chefe que ele usava nas obras. Acaba com esse show. O que a senhora quer? A gente já entendeu. A senhora tá chateada, tá magoada. A gente pede desculpas. A gente errou. Pronto, falamos. Agora vamos voltar ao normal. Eu ri. Um riso baixo que fez todos eles me olharem. Normal? Que normal, Ricardo? O normal onde eu sou o banco? O normal onde eu sou a empregada? O normal onde eu fico 15 dias num hospital e a enfermeira precisa me perguntar se eu tenho família? Lúcia deu um passo à frente. O rosto dela estava transtornado. Ela tinha o roteiro dela pronto. A senhora não tá bem, mãe. A gente tá vendo. E é por isso que a gente veio. Nós conversamos, como família, e decidimos o que é melhor para a senhora. Decidiram? Perguntei curiosa. Sim, mãe. A senhora tá confusa. Essa cirurgia, os remédios, mexeu com a sua cabeça. A senhora tá atacando os próprios filhos. A senhora tá senil. Senil. A palavra ficou pairando no ar. A mesma palavra que eu sabia que ela usaria. Senil, eu repeti, saboreando a ofensa. É pro seu bem, mãe, continuou Marcos entrando na conversa. A gente não pode deixar a senhora sozinha assim. A senhora tá tomando decisões ruins, cortando o meu plano de saúde. Mãe, eu quase tive um infarto de estresse, sem plano. A senhora quer que eu morra? A Lúcia pesquisou, disse Ricardo, abrindo sua pasta. Ele não tirou papéis de negócios. Tirou um folheto colorido. Tem uma clínica de repouso maravilhosa em Petrópolis. Chama Lar Doce Outono. Tem piscina aquecida, fisioterapia, enfermagem 24 horas. Lúcia pegou o folheto e estendeu para mim. Olha, mãe, que lindo! É verde. A senhora vai adorar. Eles cuidam de tudo, principalmente das suas finanças. Eles administram a aposentadoria da senhora, pagam as contas. A senhora não vai se preocupar com nada. Absolutamente nada, eu completei, a ironia tão grossa que eu podia sentir o gosto. Eles tinham planejado tudo. A tentativa frustrada de reverter a situação era essa. Não era pedir perdão. Era me interditar. Era me trancar num asilo de luxo e tomar conta das casinhas velhas. Foi Bruno quem quebrou o roteiro. O choro dele era diferente. Era desesperado. Mãe, por favor, ele soluçou, caindo de joelhos na minha frente. Ele agarrou minha mão. Estava gelada. Não faz isso. Eu peço perdão, de verdade. Eu fui um lixo, um vagabundo. Eu te abandonei, mas não me corta. Por favor, mãe, eu tô passando fome. Eu não comi desde ontem. Eu volto. Eu cuido da senhora. Eu limpo a casa. Eu faço o que a senhora quiser. Mas não me deixa morrer à míngua. O teatro dele era bom. Mas eu vi Ricardo fazer um sinal discreto com a cabeça, como quem diz, continue. Era tudo parte do plano. O ataque de raiva, a acusação de senilidade e agora, o arrependimento desesperado. Eles estavam tentando de tudo. Eu puxei minha mão da de Bruno. Levanta, Bruno. Você está sujando o chão. Fome. Você tem 35 anos. Há trabalho nas ruas. Eu, com 72 e um quadril quebrado, consegui mais coisas em 3 dias do que você na sua vida inteira. Eu olhei para os 4. A raiva, o desprezo, a ganância. Clínica de repouso, interdição? É esse o plano? É pro seu bem, mãe, gritou Lúcia. A senhora não pode ficar com o dinheiro. A senhora está destruindo a família. Dinheiro? Eu disse em voz alta. Que curioso. Vocês sempre acharam que eu não tinha nenhum. Que eu vivia de migalhas, das casinhas velhas que mal davam para o sustento. Vocês sugavam cada centavo, achando que o poço era infinito, mas que a água era pouca. Mãe, para com o drama, disse Ricardo impaciente. Vamos resolver isso. Quanto a senhora quer? A gente te paga o que deve. Eu faço um empréstimo, pago meus 6.000. A Lúcia paga o neto dela. A gente
A gente arruma um plano pro Marcos e a gente te dá uma ajuda por mês, mãe. Pra senhora ficar tranquila. Mas a senhora tem que nos dar a procuração para administrar as kitnets. A senhora, nesse estado, não pode... Naquele momento, a campainha tocou. Um silêncio súbito tomou conta da sala. Eles se entreolharam confusos. Eu não esperava mais ninguém, disse Marcos. Mas eu sim, eu respondi. Eu apertei o botão do interfone. Pode subir, Dr. Almeida. Os 4 rostos mudaram de cor. Do vermelho da raiva para o branco do pânico. Dr. Almeida não era um advogado qualquer. Era o advogado do pai deles. O homem que administrou o inventário do Alberto. Um homem que eles não viam há 20 anos. Quando o Dr. Almeida entrou na sala, de terno escuro e com uma maleta de couro grossa, o clima mudou de briga de família para julgamento. Dr. Almeida? Gaguejou Ricardo. O que o senhor faz aqui? Boa noite, Ricardo. Lúcia, Marcos, Bruno. Ele cumprimentou a todos, com uma frieza profissional. Dona Francisca me convidou para este jantar. Ela me informou que vocês tinham uma proposta interessante sobre uma clínica de repouso e uma possível interdição. Eu vim como representante legal dela. Lúcia deu um passo para trás. Representante legal. Exatamente. Agora, se puderem se sentar. Todos. A voz do Dr. Almeida não admitia recusa. Meus 4 filhos, que minutos antes eram leões prontos para me devorar, sentaram-se à mesa. Pareciam crianças pegas fazendo arte. Dona Francisca, disse o advogado, a senhora gostaria de começar? Obrigada, doutor. Eu começo. Eu peguei meu caderno preto. Vocês acham que eu estou senil, que eu não sei administrar o que tenho. Vamos ver. Eu abri o caderno. Ricardo, o empréstimo de R$6.000 para uma reforma no telhado da kitnet 1. Reforma essa que nunca existiu. Você usou o dinheiro para dar entrada no seu carro novo. Ricardo ficou roxo. Isso é mentira. Eu tenho a nota fiscal da concessionária, Ricardo. O Dr. Almeida foi muito eficiente em conseguir. Eu virei a página. Lúcia, 3 meses de aluguel atrasado do seu filho. Mas o mais curioso são os fins de semana em Angra. Eu paguei a faculdade do Lucas. Eu paguei o enxoval dele. E você, minha filha, que tem um consultório próspero, me deixa pagar por um apartamento que é meu, enquanto mente sobre dificuldades? Lúcia começou a chorar. Mãe, eu... Silêncio, disse o Dr. Almeida. Marcos, eu continuei. Plano de saúde. 10 anos como meu dependente. Eu fiz as contas. Com o valor que paguei, eu poderia ter comprado um carro popular. Você, com 45 anos, um consultor que ninguém sabe o que faz, vivendo às minhas custas. E Bruno? Ah, Bruno. Eu olhei para o meu caçula. R$90.000 em 5 anos, R$1.500 por mês, para estudar. Bruno, você foi visto semana passada numa mesa de pôquer em um clube da cidade. Parece que seus estudos são sobre apostas, e parece que você é um péssimo aluno. Eles estavam destruídos. As verdades que eu guardei por anos saíram como pedras. Vocês me trataram como um caixa eletrônico quebrado, eu disse, a voz subindo pela primeira vez. Vocês me abandonaram num hospital porque eu parei de dar dinheiro e comecei a dar trabalho. Vocês vieram aqui hoje, não para pedir perdão. Vocês vieram para pegar a procuração, para me trancar, para roubar o que sobrou. Roubar o quê, mãe? Gritou Ricardo se levantando. Meia dúzia de aluguéis? A gente está tentando te ajudar. A senhora está sozinha, está velha e está gastando o que não tem com advogado. É aí que você se engana, Ricardo. Eu fiz um sinal para o Dr. Almeida. A revelação completa estava prestes a acontecer. Dr. Almeida abriu sua maleta. O clique das travas de metal foi o único som na sala. Velha, disse o advogado. Sim, sozinha, certamente. Mas pobre, Ricardo. Não. Ele tirou um documento grosso com um mapa da prefeitura. Vocês sempre chamaram as propriedades da sua mãe de casinhas velhas, não é? Um termo afetuoso, mas incorreto. Ele colocou o documento no centro da mesa. O bairro onde seu pai, em sua grande sabedoria, comprou aquele terreno nos anos 80. Não é mais longe de tudo. É o novo centro comercial da cidade.
Aquele terreno, onde hoje estão as 3 kitnetes, foi rezoneado pela prefeitura. É uma zona ZR4, comercial de alta densidade. Ricardo, o engenheiro, entendeu na hora. O sangue sumiu do rosto dele. Não pode ser. Aquilo é... É, Ricardo, disse Dr. Almeida. O metro quadrado ali vale mais do que o da sua cobertura na praia. Eu estou com o Dr. Almeida há 3 semanas, desde que saí do hospital. E nós recebemos 3 propostas formais pelo terreno. Propostas? Lúcia parou de chorar. A ganância secou suas lágrimas. Propostas de quanto? Uma construtora quer fazer um shopping vertical, eu disse, olhando para minhas unhas, como se falasse do tempo. Outra quer fazer um hotel de luxo. A terceira, um centro empresarial. Quanto, mãe? Gritou Marcos. Fala de uma vez! Dr. Almeida colocou 3 envelopes timbrados sobre a mesa. A menor proposta, que recebemos na segunda-feira. Ele abriu o primeiro envelope e tirou uma folha. Ele virou para eles. Eu nunca vou me esquecer daquele momento. O choque, o descrédito, o som de 4 pessoas engasgando ao mesmo tempo. Lúcia levou a mão à boca. Marcos ficou de pé, derrubando o copo de água. Bruno começou a tremer. Ricardo apenas olhava catatônico. 20 milhões de reais? Sussurrou Lúcia. Isso é mentira! Gritou Ricardo. É um golpe! Vocês estão mentindo! A proposta é oficial, Ricardo, disse Dr. Almeida. E, na verdade, é a mais baixa. As outras 2 são consideravelmente maiores. A sua mãe, a mulher senil que vocês iam internar, é, neste momento, uma das mulheres mais ricas daquele bairro. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O cheiro do frango assado agora parecia o cheiro de cinzas. Lúcia foi a primeira a reagir. A máscara de ódio, de preocupação, tudo caiu. O que sobrou foi a mais pura e nojenta ganância. Mãe, ela disse, a voz melosa rastejando. Mãezinha, meu Deus, a senhora é milionária. Nós somos ricos. Ela correu para me abraçar. O choro agora era de alegria. Eu levantei minha mão. Um pare silencioso. Ela congelou no lugar. Não, eu disse, minha voz tão fria que a sala pareceu gelar. Eu sou rica. Eu sou milionária. Vocês... Eu olhei para cada um deles. Vocês não são nada. Mas mãe, gritou Marcos, é nosso, é herança. O pai deixou pra gente. É por lei, 4 partes iguais. Ah, sim, eu disse. O testamento, Dr. Almeida. Fale a ele sobre o testamento. O testamento do Sr. Alberto, começou o advogado. Deixou tudo para sua esposa, Dona Francisca. 100%. Ela, em sua generosidade, mantinha um testamento próprio, dividindo tudo em 4 partes iguais. Viu? Gritou Ricardo. É nosso. Mas, continuou o Dr. Almeida, depois dos 15 dias de abandono no hospital e da visita com a proposta da clínica Lar Doce Outono, Dona Francisca me instruiu a preparar uma nova minuta, uma que reflete a situação atual. O choque se transformou em terror. Mãe, não, choramingou Bruno, voltando ao chão. A senhora não faria isso. A senhora não pode. A gente te ama, mãe. A gente te ama. Vocês não me amam, Bruno. Vocês amam o que eu tenho. E vocês acabaram de descobrir o quanto eu tenho. Mas vocês se esqueceram de uma coisa muito importante. Uma lição que eu tentei ensinar, mas vocês não aprenderam. Eu me levantei. A dor no quadril era aguda, mas eu me apoiei no andador e na minha raiva. Eu me senti com 3 metros de altura. Quem só dá valor ao poço quando tem sede, não merece a água. Merece a seca. Eu olhei para os 4 rostos pálidos. Vocadina. Vocês me trataram como uma coisa velha e inútil. Vocês me julgaram senil. Vocês planejaram me trancar. Por quê? Porque eu pedi ajuda. Porque pela primeira vez na vida, eu precisei de vocês. 15 dias. 15 dias foi o preço da ganância de vocês. 15 dias foi o que custou a vocês uma herança de 20 milhões de reais. Mãe, por favor, a gente erra, disse Lúcia. Foi um erro horrível. Perdoa a gente faz qualquer coisa. Eu sei que fazem, eu disse. Qualquer coisa pelo dinheiro. E agora? O que a senhora vai fazer?
Perguntou Ricardo, a voz baixa, derrotada. Agora? Eu disse, olhando para o frango intocado na mesa. Agora, eu estabeleço as novas regras. Dr. Almeida é meu único representante. Vocês vão pagar o que me devem, com juros. As ajudas e planos acabaram para sempre. E o testamento novo... o testamento novo vai ser uma obra de arte. Ele será baseado em mérito. E no momento, o saldo de vocês está negativo. Eu apontei para a porta. O jantar está servido. Mas vocês não são mais meus convidados. Saiam da minha casa. Eles não se mexeram. Estavam paralisados. Saiam! Eles foram, tropeçando uns nos outros. Lúcia chorava histericamente. Marcos parecia que ia vomitar. Bruno era um trapo sendo arrastado. Ricardo foi o último. Ele parou na porta e olhou para mim. Não havia remorso. Havia ódio. A senhora vai se arrepender disso. Vai morrer sozinha. Eu já estive sozinha, Ricardo, e descobri que gosto da minha própria companhia. Pelo menos ela é honesta. Bati a porta na cara dele. Eu estava tremendo. A adrenalina era tanta que eu precisei me sentar. Dr. Almeida colocou um copo de água na minha mão. Eles são piores do que eu pensava, Dona Francisca. Eles são o que eu criei, doutor. Mas também são o que eu vou desmanchar. Eu respirei fundo. Olhei para aquela mesa farta, para aquele frango assado. Eu peguei o telefone. Liguei para a enfermeira Tatiana, aquela que me perguntou se eu tinha família. Tatiana, minha filha? É a Dona Francisca. Você já jantou? Não. Ótimo. Traz seu marido, seus filhos. Eu fiz um frango assado. Tem comida demais aqui em casa. Eu adoraria ter companhia esta noite. Eu desliguei. Eu olhei para o Dr. Almeida. O que a senhora vai fazer com o dinheiro, Francisca? Primeiro, doutor, eu vou contratar a melhor equipe de fisioterapia deste país. Eu vou andar sem esse andador antes do Natal. E depois, eu sorri. Um sorriso que eu não dava desde que Alberto era vivo. Depois, eu vou comprar um apartamento novo. Um bem longe daqui. E esses 4, eles vão ter o que merecem. Eles vão ter que assistir da plateia a velha senil aqui viver a melhor parte da vida. O banquete da minha justiça estava apenas começando, e eu tinha acabado de servir a entrada. Aquela noite, eu não dormi de dor. Eu dormi de exaustão. Mas foi o primeiro sono reparador em 20 anos. A adrenalina da batalha tinha passado, e pela manhã, a casa estava silenciosa. O cheiro do frango assado de ontem tinha azedado, uma lembrança fedorenta da família que eu tinha posto para fora. A primeira coisa que fiz foi abrir todas as janelas. Eu precisava de ar novo. O cheiro de mofo, de vida velha, de ingratidão, tinha que sair. Minha nova realidade começou com um telefonema. Alô, Tatiana? É a Dona Francisca. Me desculpe por ontem. Não, foi maravilhoso. Vocês terem vindo... A enfermeira, o marido dela e os 2 filhos pequenos comeram o frango e as batatas comigo. Vê-los rir na minha mesa de jantar, o menino me mostrando um desenho, me deu a certeza de que a minha casa não estava amaldiçoada. Ela só tinha os inquilinos errados. Eu preciso de um favor, eu continuei. Você não me indicaria o melhor fisioterapeuta desta cidade? O preço não é problema. 2 dias depois, um moço chamado Dr. Felipe, com mãos fortes e um sorriso gentil, estava na minha sala. Ele não me tratou como uma velhinha de porcelana. Ele me tratou como uma atleta que precisava voltar ao jogo. Vamos, Dona Francisca, a dor é sua amiga. Ela avisa onde a senhora precisa ficar mais forte. Enquanto eu suava para levantar a perna, meu celular não parava. Eram meus filhos. A estratégia deles mudou. Depois do choque da revelação, veio a fase da negociação. Mas eles não ligavam para mim. Eles tentaram ligar para o Dr. Almeida. Eles estão desesperados, Dona Francisca. Ele me disse numa das nossas ligações diárias. Ricardo apareceu no meu escritório hoje, com um advogado. Oh, é? Eu disse, fazendo meu exercício. E o que o engenheiro queria? Ameaçou, disse que ia entrar na justiça pedindo sua interdição por senilidade, disse que eu estava coagindo uma idosa vulnerável. E o que o senhor disse? Eu perguntei a ele se vulnerável era a palavra certa para uma mulher que descobriu uma fraude de R$6.000 e que tinha em mãos 3 propostas multimilionárias. Depois, eu mostrei a ele o laudo psiquiátrico de rotina que eu pedi que a senhora fizesse semana passada.
O médico atestou que a senhora está mais lúcida do que nós dois juntos. O advogado dele o aconselhou a se retirar. Eu ri. Ricardo não sabe perder. Ele sabe menos ainda como pagar, Dona Francisca. Eu dei a ele um prazo de 48 horas para depositar os R$ 6.000, com juros. Caso contrário, eu faria uma denúncia formal de estelionato. O dinheiro caiu na sua conta há 10 minutos. A minha nova realidade era essa. A justiça não era mais uma esperança. Era um serviço que eu podia pagar. Lúcia e Marcos tentaram uma tática diferente. A vergonha pública. Eles foram à igreja que eu frequentava, falaram com as minhas vizinhas. A história era sempre a mesma. A mamãe enlouqueceu. Ficou rica e abandonou os filhos que sempre a amaram. Está sendo controlada por um advogado. Mas a lição que eles aprenderam foi dura. Quem planta vento, colhe tempestade. Dona Marli, minha vizinha há 30 anos, me ligou. Francisca, que horror! A Lúcia esteve aqui chorando, dizendo que você expulsou ela de casa. Eu disse para ela, minha filha, eu vi sua mãe saindo daqui de Uber sozinha, voltando do hospital. E eu vi você postando foto em Angra. Se tem alguém que sabe de abandono aqui, não é você. Bati a porta na cara dela. Marcos, o consultor, foi visto pela primeira vez na vida no ponto de ônibus. Sem o meu plano de saúde, ele descobriu o preço de um check-up particular. E sem o carro que eu suspeito que ele nunca teve, descobriu o que era transporte público. Eles acharam que podiam manchar meu nome. Mas eu tinha 15 dias de abandono hospitalar como álibi. A comunidade, que antes me via como a mãe dos doutores, agora me via como a vítima que deu a volta por cima. O feitiço virou contra o feiticeiro. A lição mais dura foi a de Bruno. Ele foi o único que tentou o caminho do coração, porque sabia que era o meu ponto fraco. Uma semana depois do jantar, o porteiro do meu prédio me ligou. Dona Francisca, tem um rapaz aqui. Diz que é seu filho. Ele não parece bem. Está chorando. Diz que quer te entregar uma carta. Meu coração, esse traidor, falhou. Não deixe ele subir, Carlos. Mas pegue a carta para mim. A carta veio, num papel de caderno amassado, molhado em algumas partes, talvez de chuva, talvez de lágrimas. A letra era um garrancho. Mãe, pelo amor de Deus, eu tô na rua. Não comi. Eu vou morrer de frio. Eu só queria um abraço. Eu não quero o dinheiro. Eu só quero a senhora. Me perdoa. Seu filho, Bruno. Eu li aquelas palavras. Há um mês, elas teriam me destruído. Eu teria descido correndo, o quadril quebrado e tudo. Mas eu não era mais aquela mulher. Eu vi a manipulação. Ele não queria a senhora. Ele queria o que a senhora podia dar. Mas eu ainda era mãe. Eu não podia deixá-lo morrer de fome. Liguei para o Dr. Almeida. Bruno apareceu. Está na minha porta, parecendo um mendigo. O que a senhora quer fazer, Francisca? Eu não vou dar dinheiro a ele. Mas eu não quero o meu filho morrendo de frio. Doutor, existe clínica de reabilitação para viciados em jogo? E em preguiça? Existem, ele disse sério. E programas de trabalho. Ótimo. O senhor vai encontrá-lo. Vai oferecer a ele uma escolha. Uma passagem só de ida para uma clínica de reabilitação no interior, seguida de um emprego arranjado numa fazenda. Comida, teto e trabalho duro. Se ele recusar, o senhor lhe entrega R$ 500 para ele comer por uma semana. E nunca mais. Essa é a minha última oferta. Bruno pegou a passagem de ônibus. A lição dele foi a mais simples. A gente só muda quando o conforto se torna mais doloroso que a mudança. O dinheiro da venda do terreno caiu na minha conta 3 meses depois. O número era tão grande que eu precisei me sentar. R$ 28 milhões. Eu olhei para o extrato no aplicativo do banco e ri. Eu tinha me preocupado em como pagar o Uber de volta para casa. Eu podia comprar um apartamento na Lua, mas eu decidi plantar meus pés na terra. O Dr. Almeida me perguntou: e agora, Dona Francisca? Paris? Roma? Um cruzeiro de volta ao mundo? Não, doutor, eu respondi. Primeiro, eu vou voltar ao lugar onde tudo terminou e onde tudo começou. Eu voltei ao hospital, não como paciente, como benfeitora. Eu me reuni com a diretoria. O mesmo médico que me deu alta estava lá. Ele quase caiu da cadeira quando me viu, andando sem andador, de tailleur e com o Dr. Almeida ao meu lado. Doutor, eu disse,
Eu tive minha cirurgia aqui. Foi um sucesso. Mas a minha recuperação foi uma lástima, e não por culpa da sua equipe, foi por culpa da minha família. Expliquei a minha ideia. Eu não queria dar dinheiro para comprar máquinas novas. Eu queria dar dinheiro para comprar dignidade. Uma semana depois, a Fundação Alberto e Francisca estava sendo criada. O nosso primeiro projeto, a Ala da Dignidade. Não era uma ala de luxo, era uma ala de amparo. Eu usei o meu dinheiro, aquele que meus filhos cobiçaram, para criar exatamente o que eles me negaram. Contratamos a enfermeira Tatiana como a nova chefe do departamento. O trabalho dela? Liderar uma equipe de guardiões, como eu chamei. A função deles era simples: identificar cada paciente idoso que entrava sozinho ou que, como eu, não recebia visitas. Esses pacientes não ficavam mais com a cadeira do acompanhante vazia. Os guardiões liam para eles, seguravam suas mãos, ajudavam a pentear o cabelo, ligavam para os parentes e perguntavam, de forma bem direta: "O senhor sabia que abandono de incapaz é crime?" A fundação pagava por assistentes sociais, por advogados, por fisioterapeutas extras. O impacto no hospital foi imediato. As enfermeiras, como Tatiana, que antes se sentiam de mãos atadas, agora tinham um exército ao seu dispor. O hospital, que foi o cenário da minha maior humilhação, virou o palco da minha maior conquista. A minha dor foi transformada em propósito. Eu me mudei da casa antiga. Eu não a vendi. Eu a doei para a fundação. Hoje, ela é uma casa de passagem, um lugar onde idosos que recebem alta do hospital e não têm para onde ir, podem ficar até se reestruturarem. Meu novo apartamento é no 10º andar. A primeira coisa que eu comprei foi um colchão que parece um abraço e uma geladeira que faz gelo na porta. Eu olho pela janela e vejo a cidade. Daqui de cima, os problemas parecem menores. Refletindo sobre tudo, eu percebo que meus filhos me deram o maior presente da minha vida. Eles me deram a mim mesma. Eu passei 72 anos sendo mãe. Uma palavra que, para mim, significava sacrifício. Eu me anulei. Eu me diminuí para que eles parecessem grandes. Eu era o degrau que eles usavam para subir. E quando não precisaram mais do degrau, eles cuspiram nele. O abandono no hospital não foi um ato. Foi uma revelação. Foi a vida me sacudindo e dizendo: "Acorda, Francisca, você ainda tem tempo." O que eu aprendi naqueles 15 dias de silêncio e dor é que a gente ensina às pessoas como elas devem nos tratar. Eu ensinei meus filhos que eu era um recurso inesgotável. Eu nunca disse não, e eles aprenderam. Minha jornada não foi sobre vingança. A vingança é um prato que se come frio, mas que apodrece o estômago. O que eu fiz foi justiça. A justiça é um prato que se come quente, limpa a alma e te dá força para o dia seguinte. Eu descobri uma sabedoria que só a dor ensina. Você não pode mudar as pessoas, mas você pode e deve mudar a forma como você permite que elas afetem sua vida. O meu amor por eles era um cadeado. Quando eles me abandonaram, eles me deram a chave. E eu finalmente me libertei. Hoje, eu tenho 73 anos. Meu quadril está melhor que o de uma moça de 30. Eu faço hidroginástica. Eu sou a presidente do conselho da minha fundação. Eu tenho uma agenda. Semana passada, recebi uma carta de um endereço no interior. Era o Bruno. Ele escreveu que estava trabalhando na fazenda da clínica de reabilitação. Ele aprendeu a ordenhar vacas. Ele disse que o trabalho era duro, mas que pela primeira vez na vida, ele se sentiu orgulhoso. Ele não pediu dinheiro. Ele só disse: "Obrigado, mãe. Eu acho que estou começando a entender." Foi o primeiro obrigado honesto que recebi em décadas. Ricardo, eu soube, está sendo auditado pela Receita Federal. Parece que o empréstimo que ele pegou comigo era só a ponta do iceberg. Ele está vendendo o apartamento na praia. Lúcia e Marcos, eles continuam sendo a fofoca do bairro. Os filhos que trocaram uma fortuna por 15 dias de preguiça. Eles tentaram me processar, claro. Mas o testamento novo que o Dr. Almeida preparou era uma fortaleza. No meu novo testamento, eles não são mencionados. 100% do que restar de mim vai para a fundação. O legado não será deles. Será de todos os idosos que, como eu, um dia se sentiram invisíveis.
Hoje, eu fui convidada para a inauguração da nova ala no hospital. A Ala da Dignidade, Fundação Alberto e Francisca. Tatiana me buscou na porta. Quando eu cortei a fita, eu não me senti uma velha. Eu não me senti uma mãe. Eu me senti inteira. Uma enfermeira jovem, nova no hospital, me perguntou: "A senhora é a Dona Francisca?" Meu Deus, é uma honra. A sua história é uma inspiração. Eu sorri para ela. Eles me deixaram sozinha, num quarto de hospital, achando que era o meu fim. Mal sabiam eles que naquele silêncio eu não estava morrendo. Eu estava sendo empossada.